Boa noite, pessoal. Boa tarde, bom dia. Depende do horário que você estiver assistindo esse vídeo aqui junto conosco. Assim como as startups do portfólio, a gente também leva o nosso produto aqui, Papo de Aduela, como uma startup. Então, uma nova funcionalidade está surgindo no Papo de Aduela, que a gente está trazendo convidados nessa live de hoje. Para fazer esse teste com outros convidados. A gente quer rodar esse teste a cada 4 episódios, então no quarto, no oitavo, no 12º a gente vai ter convidados, mas se der certo e der mais audiência, a gente traz em todos os papos de Aduela, né, João? O negócio é a gente ir pivotando, trazendo coisas novas para o nosso papo de Aduela. É isso aí, cara. A gente está aqui de cima da Aduela, olhando para o horizonte, tentando entender o que tem de mais novo, de mais atual e de mais relevante no mercado, né? Então, a gente também precisa se modificar para isso e ampliar os horizontes significa ter gente de fora junto com a gente também, né, Bruno? Então, a gente está com convidados especialíssimos aqui para esse nosso papo de Aduela de hoje. A gente traz hoje a Get Influencer Me, ou Influencer Me, que foi a primeira startup a fazer parte do nosso portfólio da Aduela. É uma startup que tem uma sinergia muito boa com a nossa tese, o João vai falar depois um pouco mais sobre isso. E é uma startup que veio para dar o acesso e desburocratizar o uso do marketing de influência por anunciantes e também monetizar aí as pessoas que ainda não conseguem fazer isso através das suas redes sociais. Então, boa noite, Fábio. Se apresente a todos aqui, fale um pouquinho sobre a Get Influencer Me. Boa noite, pessoal, tudo bom? Eu sou o Fábio, né? Além de CEO, eu sou CTO. E como que eu sou CTO, acho que a minha bagagem, logicamente, é tudo envolvida com tecnologia, né? Então, tenho faculdade na área de TI, de engenharia de software, atuo como engenheiro e, além disso, eu faço MBA, né? Estou finalizando ali na reta final o MBA ali de ciência de dados, que envolve bastante até o nosso negócio, né? Que futuramente lá, dando um spoiler aqui lá no final, no roadmap lá, né? Vou falar mais disso, né? E estou finalizando o MBA ali de ciência de dados na USP. Muito bom estar aqui. É isso aí. Vitor, cara, eu queria, para a gente começar a falar um pouco mais, se apresente e fale sobre o principal propósito da Influencer Me. O que ela chega para fazer a disrupção nesse mercado? Beleza. Não, meu nome é Vitor, boa noite a todos. Eu tenho 21 anos, sou graduando em administração na FMG e eu trabalho com designer tem 8 anos. Também atuo na área de branding e social media. Como bagagem, assim, eu posso citar, tipo, que eu participei da campanha, fui encarregado, né, da campanha de design gráfico do deputado estadual Glecon Franco, ele foi eleito com 60 mil votos. Eu trabalho em agências focadas em e-commerce, startups, também tem minha própria agência, né, de social media. Experiência no YouTube, já alcancei 4 milhões de views em 3 meses, no TikTok já gerei perfis que já chegaram a 5 milhões de visualizações. Eu atualmente me especializei em UX e UI Design e atualmente sou CMO da Influencer Me. Já puxando o lado da Influencer Me, ela, como o Bruno bem falou, né, ela conecta influenciadores com anunciantes, né? Então, o nosso foco ali é a rapidez, a desburocratização e a segurança no geral. Então, a gente monetiza o Instagram do influenciador, independente do segmento. E dentro do processo da transação, o influencer só precisa verificar a conta e, basicamente, aguardar as propostas dos anunciantes. Então, na parte do anunciante em si, ele tem acesso a todos os influencers cadastrados na plataforma, no aplicativo, né? E consegue filtrar conforme a necessidade dele. Então, se é uma barbearia, ele consegue também filtrar pessoas do ramo de saúde, de beleza, no ramo de comida, alimentação, ele consegue filtrar pessoas que já têm contato com esse nicho, para não ficar algo desnexo, né? Então, a nossa plataforma vem crescendo justamente porque ela resolve esse problema do mercado. Perfeito. E aí, João, dado essa breve explanação do Vitor, como é que eles se encaixam na tese de investimento da Aduela?
Por que eles participaram do Investor Day e por que eles foram selecionados? Eu acho que eles super encaixam, né? Porque aqui na Duela, a gente busca negócios que estão mudando completamente o jogo em comunicação, entretenimento e marketing. E a Influencer Me, ela cai como uma luva nesse contexto, porque a gente entende que todo o processo de negócios ligados à audiência, remuneração de audiência e levar as marcas ao público mudou, né? Hoje a gente não fala mais sobre única e exclusivamente em mídia de massa somente, né? A gente tem várias mídias que se especializam e focam em grupos distintos, não só em relação a consumo específico, mas inclusive em formas de vida. Para a gente aqui, eu acho que um dos principais canais dessa especialização são os influenciadores. Porque antigamente a gente olhava para a persona, né? Hoje a gente olha para as pessoas. Então são pessoas falando com pessoas que influenciam as pessoas continuamente. E eu acho que a Influencer Me, eles estão num processo muito bacana de capturar essa mudança, essa transição e trazer um processo muito mais ágil que simplifica essa relação anunciante, influenciador e o público final, né? Então a gente está bem feliz de eles estarem aqui com a gente para construir junto esse mercado novo. E é um mercado que a gente vê em plena expansão, né? A gente vai falar um pouco aí depois da pandemia, mas se a gente pegar os números aí da expansão de mercado, a gente vai ver algumas matérias aqui também que a gente vai colocar para vocês verem. A gente está falando em números já mundiais, girando na casa de mais de 50 bilhões, números nacionais mais na casa de 15 bilhões. Então, a gente vê influências aí mundiais ganhando quase $500 milhão por post. Então, são coisas que estão começando a crescer e que a gente vai explicar ao longo do podcast que talvez tenha espaço para muito mais gente nesse jogo do que a gente pensa. Hoje a gente vê grandes marcas indo atrás de grandes influenciadores a um peso e um preço muito alto. Então, acho que a gente vai esclarecer aos poucos aqui que não é um dos objetivos da Get Influencer, mas é uma das coisas que eu mais gostei no objetivo deles, no propósito da empresa, é a questão de acesso e desburocratização. Então, antigamente a gente via muito patrocínios para atletas, era uma outra forma de influência, né? A gente via a Nike, a Adidas disputando atletas, não sei se, talvez os meninos sejam mais novos, mas o João sei que lembra, existia uma disputa entre a Nike e a Adidas para quem tinha os melhores atletas de futebol, de basquete, porque aquilo era uma influência e era aquilo que levava o marketing de influência a você conquistar o market share de vendas no final das contas, né? Eu lembro que tinha uma disputa de quem o LeBron James ia assinar, se ia ser com a Nike, se ia ser com a Under Armour. Inclusive, uma das coisas que fez o Stephen Curry assinar com a Under Armour foi que ele realmente não gostou da proposta de comunicação da Nike. Então, era uma forma de as grandes marcas conseguirem estabelecer seu market share através de patrocínio de atletas. E aí a gente viu com o BBB a expansão desses influenciadores para a grande massa. Então, a aparição em eventos de inauguração de loja, entre outras coisas, a gente vê isso acontecendo muito corriqueiramente, né? Então, Vitor e Fábio, principalmente Vitor agora, como é que vocês enxergam essa transição? A gente saiu de grandes marcas indo atrás de grandes atletas, grandes atores para serem embaixadores de suas marcas, e isso agora tem migrado um pouco e tem ficado um pouco mais descentralizado. Como é que vocês enxergam essa transição? A verdade é que, conforme foi evoluindo o marketing de influência, a gente percebe essa descentralização justamente por conta de valores, primeiramente, que, né, econômicos, atletas, atores, sempre vão cobrar muito mais, né, do que o normal. A gente vê influenciadores hoje em dia que cresceram no YouTube cobrando muito menos, então isso favorece para as marcas.
Então, isso é um movimento natural. E, claro, com o crescimento das redes sociais, eles foram vendo que esses influencers estavam mais humanizados que propriamente atores. Então, a verdade é que o público que se sente mais humanizado com aquele influenciador vai comprar mais dele quando ele está anunciando. Então, é uma questão básica de economia também, né? Que a gente vê hoje que é uma forma que as marcas estão encontrando de segmentação. É claro que isso surgiu muito por conta do ponto de vista tecnológico, né? Se a gente não tivesse as plataformas que a gente tem hoje, como YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, seria, eu não diria impossível, mas seria muito difícil a gente ter um mercado tão pulsante como a gente está tendo hoje de marketing de influência. E aí o João já está nessa área de marketing há muito tempo e esse surgimento de uma nova profissão, João, que a gente vê de criadores de conteúdo. Como é que isso se deu antes da pandemia? Já existia e no pós-pandemia ficou mais intensificado? Como é que é a tua visão em relação a isso? Cara, os creators eles começaram muito forte, né? Ainda na época do .com, né? Que foi que a gente conversou alguns papos atrás, né? Então a internet ela se mostra como um canal, um dos principais canais para acesso à informação e conteúdo. A gente mudou completamente a maneira como a gente consome a internet, que até então era muito passiva, né? Então a gente só ia numa tela e lia a tela, e a gente começou a ter um consumo ativo, onde pessoas passaram a levar conteúdo para pessoas. A partir daí a gente começou a perceber que a gente gerava audiência. Então os criadores de conteúdo começaram a perceber que eles tinham um papel fundamental e que existia um mercado a partir do momento que a gente começou a olhar para monetização de relevância. Então, eu acho que o primeiro grande salto que deu essa abertura para os creators foi o próprio PageRank do Google, que começou a colocar e ranquear na página de pesquisa quem aparecia primeiro de acordo com a relevância. E essa relevância estava muito ligada ao conteúdo. Né? O quanto que esse conteúdo era útil, o quanto que ele era buscado, o quanto que as pessoas apontavam para esse conteúdo. A partir daí, esse olhar começou a ser levado para outras plataformas, e uma delas, que para mim mudou o jogo, foi o YouTube. Então, a partir do momento que vem junto a reboca de um troço disso chamado AdSense, né? A gente tem o AdWords, que é onde tu trabalha anúncio através de palavras-chave no mecanismo de pesquisa. Tu tem o AdSense, que é onde você, enquanto produtor de conteúdo, começa a receber pelas visitas da tua página. E isso muda jogo. Então, a gente sai de um contexto onde a gente tinha uma concentração forte, né, de monetização de audiência em mídia de massa para uma descentralização, porque as pessoas elas passam a entender que elas conseguem se conectar direto com outras pessoas que falam a mesma língua, que consomem as mesmas coisas e que elas querem um par na internet, né? Até então, o mundo ele ficou mais próximo ali e a gente começou a ter mecanismos de monetização dessa proximidade, né? E isso é muito forte porque a gente vem falando em comunicação, dentro de comunicação omnichannel, comunicação 360, há bastante tempo. Hoje a gente tem uma componentização de estratégia de comunicação, onde a mídia de massa ainda é super importante, faz total sentido, mas a gente consegue trabalhar através desses criadores de conteúdo ações específicas que complementam super bem a mídia de massa, né? Então eu acho que mudou, o jogo mudou, e eu acho que vai mudar mais ainda. Perfeito. E aí a gente, daí começou a surgir a necessidade, visto que esses criadores de conteúdo, eles não falam para uma grande massa, né? Eles, como o Vitor estava falando, aquela pessoa que te influencia mais é quem está mais próximo de ti. Então a gente viu muitos perfis, eu vou dar alguns exemplos aqui, vai aparecer na tela alguns exemplos.
Saiu, tá? Vamos lá. Voltou. Bom, tivemos problema técnico aqui, mas como eu falei no começo, startup, a gente está pivotando, a primeira vez que a gente faz todo mundo online, tá? Então, vamos voltar aqui ao que eu estava falando, justamente complementando o João, a gente vê que tem muito nicho agora, falei de alguns perfis de São Luís, então tem um nicho geográfico, tem um nicho demográfico, então são perfis que falam com jovens, perfis que falam com pessoas mais velhas, e tem um nicho específico do conteúdo. Falo de maternidade, tem gente que fala de balada, tem gente que fala de gastronomia. Isso é interessante porque entra de acordo com o aplicativo, né? O Get Influence vem com essa pegada de o anunciante conseguir diversificar a sua campanha utilizando influenciadores. E aí falar com o Vitor, para o anunciante, qual é a vantagem de usar a plataforma de vocês da Get Influence? O primeiro de tudo seria a questão da segurança, né? Que a gente muitas vezes tem a chance do anunciante pagar o influenciador e esse influenciador não fazer o serviço. Então, a gente sabe que existe essa possibilidade, então o primeiro seria esse. E já também o fato da gente poder ter contato com micro-influenciadores que são muito nichados e eles não normalmente têm essa oportunidade de anunciar no Facebook Ads, no Google Ads, que são nichos mais, por exemplo, nicho adulto, nicho de tabacarias, eles não conseguem fazer esse tipo de anúncio. Então, é algo que a gente quer bater bastante na tecla para abrir essa porta, nessa possibilidade, para quem quer atrair esse nicho também. Então, tem uma dessas vantagens é justamente a gente alcançar os micro-influenciadores, né? Também a gente tem a questão dos filtros também, que a pessoa vai escolher justamente por número de seguidores. Além do nicho, a gente tem outros filtros que a gente está para lançar também. Então, é claro, a especificidade que vai dar tudo que o anunciante precisa para fazer o anúncio corretamente. E, óbvio, o engajamento, os números reais do influencer. Então, vai ter, a gente faz, né, dentro do software, tem um engajamento real daquela pessoa. Então, ela não pode fazer seguidores fakes ali, sendo que a gente tem o número real de engajamento dela, que é o que importa realmente para a divulgação. E a plataforma calcula isso no algoritmo. Exatamente. Pegando as informações do Instagram. Não é, Fábio? Então, para o influenciador também, ele não tem muito trabalho na hora de usar o aplicativo. Exatamente. Ele consegue monetizar sua conta, né? Então, o cara tem vários segmento de comida, de bares, de qualquer segmento, ele consegue monetizar sua conta, né? E ele tem alguns acessos. E fazer isso, né? Logicamente, ele só tem que conectar a sua conta lá no app, sua rede social, e automaticamente nós temos ali via API oficial ali do Facebook, nós temos acesso à conta dele e fazemos alguns cálculos, né? Só comentando o que o Vitor falou, nós temos já algum sistema ali para o anunciante que nós detectamos. Então, se o cara usa aqueles bot, né, de like, de seguidores lá, nós automaticamente detectamos, né, que ele está usando. O cara postou uma foto, a média é 100 like, de repente ficou 20 mil like, né, automaticamente nosso sistema já detecta e já automaticamente já suspense, né, já dá uma suspensão naquela conta. Então, possivelmente, se o anunciante for lá e pegou um cara, né, todas as contas ali são todas verificadas, né, então tudo reais, não tem nada de fake, não tem nada de robôs, e é isso aí. E também tem o negócio da segurança, né? Como que tem a segurança do lado do anunciante, a nossa segurança é ponta a ponta, né? Nós digamos, né? É dos dois lados. Então, se ele divulgou, ele vai receber. Não tem risco de levar calote. Só para entender um pouco também da funcionalidade do aplicativo, a gente entra como um intermediador. Então, quando o anunciante coloca algum trabalho, seleciona o influenciador na plataforma, ele já deposita o dinheiro que fica em reserva, né, com a startup, até o momento que o anunciante estiver satisfeito ou seja, o influenciador entregou o trabalho e aí sim a startup libera o dinheiro para o anunciante. Então, é bom o Fábio ter frisado isso, que é
nível de segurança nas duas pontas, tanto para o influenciador quanto para o anunciante. E aí, dado algumas coisas que a gente já tinha identificado depois que vocês chegaram na Duela, né, quando vocês chegaram na Duela, sentiu-se a necessidade de uma plataforma web, né, Fábio? Então, explica um pouco como é que foi o desenvolvimento dessa plataforma, de onde surgiu essa necessidade de a gente ter uma plataforma web. Então, nos nossos testes ali com a Duela, né, nós detectamos ali que o anunciante tem que baixar o app, fazer a conta, fazer tudo isso aqui é muito demorado, né? Eles não gostam, eles querem uma coisa mais rapidez ainda. Nós somos rápido, mas eles queriam mais rápido ainda. Então, nós fizemos o desenvolvimento da web focado somente para os anunciantes. Então, o anunciante só acessa o site, lá ele faz a conta, já loga automaticamente, e ele, direto pelo site ele consegue fazer tudo. Não tem necessidade de baixar a app, de fazer instalação e tudo mais. Deixar claro que o site de vocês, tá? Vai estar aqui na descrição do vídeo. Então, depois o pessoal tem acesso aí ao site para poder conhecer um pouco mais de vocês e os anunciantes também começarem a usar a plataforma web, que está bem legal. Vou falar um pouco do processo que a gente fez do lado da Duela. A gente conversou e fez uns testes com os anunciantes. Tivemos feedbacks bem interessantes. Um dos principais feedbacks em relação à plataforma web foi que todos... É engraçado isso, quando a gente vai para o teste com uma cabeça mais aberta, em vez de fechada, a gente consegue ter esse tipo de retorno, né? Que a gente não imaginava, nunca tinha pensado, mas que foi a primeira coisa que os anunciantes começaram a conversar de volta com a gente. É a necessidade de... eu não consigo colocar a minha proposta de anúncio, eu não consigo... o pessoal ficou perdido em forma que... tem os anunciantes, mas onde é que eu coloco a minha proposta? Então, é uma coisa que a gente está trabalhando também, junto com os meninos aí da Influencer, leilão reverso, João. Como é que funciona o leilão reverso como modelo de negócio? Que maravilha, hein, gente? O leilão reverso é o seguinte, o anunciante ele traz para a gente o que ele precisa efetivamente, o que ele está disposto a pagar por isso, né? E a partir daí, os nossos influenciadores que estão na plataforma vão escolher, né, o que faz sentido ou não e vão dar os lances, né? É um modelo de negócio que cresceu muito, né, de 2010 para cá, porque eu acho que vai direto na dor do comprador, né? Então é um pouquinho inverso. Em vez de a gente simplesmente estabelecer um guideline ali de produtos e serviços, né? Para o cara vir comprar, não, ele fala, eu preciso disso, eu tenho tanto a pagar, e é isso aí, vai direto ao ponto. E os profissionais vão fazendo leilão de reverso. Muito, muito bacana, eu acho que uma das coisas que fez muito forte o crescimento da Videologos, né? Então eu acho que é animal demais, cara. Só dando um exemplo, por exemplo, é como se eu tivesse uma padaria, nunca tivesse usado marketing de influência, só que eu tenho R$150 por mês para gastar com isso. Então, vou na plataforma, coloco, eu tenho R$150 por mês para gastar com isso, de permuta ou de dinheiro no bolso de vocês, e eu preciso que a pessoa venha aqui uma vez por semana para fazer um stories, para fazer um post. Colocou mais ou menos isso dentro da plataforma e a gente vai falar no final do leilão reverso o que o Fábio já está enxergando em relação a isso com o AutoMatch, mas os influenciadores eles se candidatam àquele job, né? Aquela proposta. É uma das coisas que a gente vai trabalhar também depois que a gente lançar o iOS, que é a nossa prioridade no momento. Tá? Então, um desenvolvimento de um aplicativo iOS é o nosso próximo marco como buildagem da Duela junto com a Get Influence, e o Fábio é responsável pelo desenvolvimento do iOS. É claro que a gente mudou muita coisa na buildagem também, e o Vitor pode falar isso, da UX para o Android, antes da gente passar para o iOS, que eu acho que foi um passo importante também, né, Vitor? Exatamente, a gente viu que tinha uma problemática dentro do aplicativo, não estava muito claro as ações do usuário, né?
Então, eu tive que dar uma boa estudada nisso e fazer a nova interface justamente para o Android. Agora, no iOS, a Apple é muito rigorosa na aprovação do aplicativo. Então, a gente teve que montar uma UI que seja compatível, né, com os padrões dele, justamente para a gente ter, além da experiência do usuário otimizada, também a aprovação fácil dentro da Apple Store, né? Eu acho que mostra um pouco da dinâmica de trabalho, né, João? Isso que a gente vai falar também. Já deixando o gancho aqui para o evento que a gente vai ter no dia 16 com alguns investidores, é a dinâmica de trabalho de uma CVB, né? Como é que ela trabalha junto com a startup para ir identificando esses gaps e fazendo a abertura junto com eles de mercado. Então, acho que mostra um pouco dessa dinâmica para as pessoas que estão assistindo. E você que tem startup, já fazendo nosso jabá também, você que tem startup na área de comunicação e entretenimento, entra no nosso site, que esse é o nosso trabalho que a gente faz. É um processo de buildar mesmo, né, Bruno? É entender de fato, ponto a ponto, passo a passo, que a gente pode ajudar para construir um negócio de valor e que realmente a partir daí consiga crescer, né? Então é muito legal a gente estar falando sobre esse processo aqui para a galera que acompanha a gente. E a gente vai partindo para a nossa última parte aqui do nosso bate-papo. Uma coisa bem interessante que surge nessas nossas reuniões de buildagem também é que a gente fez um teste essa semana. Eu queria até que o Fábio ou o Vitor falasse que a gente está fazendo seleção de embaixadores regionais para o aplicativo da Get Influence. E a gente fez uma ação na quinta-feira passada que rendeu um bom resultado, e a gente está buscando influenciadores regionais que sejam esses embaixadores. E aí, Fábio ou Vitor, quiser falar um pouco sobre a ação que a gente fez, vamos fazer o seguinte: o Fábio fala da ação com o João e o Vitor fala da ação, a campanha que a gente está tendo também de cadastro de influenciadores. Fábio, pode começar falando sobre o João. Beleza, eu falei, eu sou conhecido meio do João Paulo. Vou deixar o arroba aí depois nos comentários aí, né? Quem não conhece ele. E nós divulgamos com ele, né? Teve ótimo resultado, teve várias contas, vários feedback, né? Vários e-mails recebidos falando, alguns pontos a melhorar, feedbacks, muito bom o app, ou alguns pontos, esse ícone aqui tá meio ruim, não tem como você colocar, que eu não consegui achar. Então foi ótimo o feedback geral, né? Feedback geral e os resultados, né? Exatamente. E também a gente, com essa entrada de novos influenciadores, a gente tem a noção de que muitos estão interessados em crescer com a empresa, né? Então já recebemos alguns directs também. A principal agora seria a Amanda, né? A Amanda Vatrin, que ela tem 530 mil no TikTok e 30 mil no Instagram. A gente já mandou uma proposta para ela e estamos aguardando os detalhes, né? Mas ela já topou. Então a gente tem a tendência a crescer nesse ramo em si, justamente com a ajuda dos influencers, porque a gente sabe da importância deles para gerar humanização para a empresa, para a startup em si, e na força, né, de divulgação, para mostrar também às empresas que a gente tem um poder de influencers cadastrados dentro da plataforma, e não só estamos vendendo algo com influências muito menores. Apesar de ser um dos focos, né, são micro-influenciadores no geral, porém a gente tem sim força para atrair influências grandes, para futuramente também trazer empresas grandes. E foi uma das coisas que a gente falou na reunião de hoje à tarde, João. A gente está também fechando uma embaixadora aqui para o Maranhão, né? Então já vão ser duas Amandas, a Amanda aí do TikTok, na verdade, que tem uma parte no Instagram, e a Amanda Liz também, que a gente está conversando um pouco aqui. E tem uma campanha que a gente fez um lançamento aí também, como uma forma estratégica da gente ajudar esses influenciadores, e o Vitor pode falar um pouco mais sobre ela. Exatamente. Não, a questão da campanha, a gente sabe que tendo mais contato com influenciadores, né, locais principalmente, a gente consegue mostrar às empresas locais que está disponível justamente para esses anúncios mais específicos. Então,
com empresas locais atraídas por influências locais, a gente consegue fazer essa transação mais fácil. Normalmente tem comércios que não conseguem anunciar com o Brasil inteiro. Uma influência talvez de outro estado não seria interessante. Então é interessante mais o que a Duelo está fazendo, né, nessa campanha. Para validar, né, primeiro numa cidade específica, num estado, justamente para a gente não estar perdendo o espaço no Brasil depois, que a gente já vai estar validado, né? Então é mais importante isso para a gente no momento. Tem uma campanha de cadastro e autenticação e verificação de conta no Instagram também, que foi bolada pelos meninos, que o influenciador que fizer o cadastro completo autenticado vai ter R$ 20 dentro da plataforma. Então, depois que ele chegar a trabalhos ali, somando R$ 150, ele consegue sacar esse dinheiro para a conta dele. Então, foi uma campanha que já está, que vai rolar, mas como uma forma da gente começar a captar cada vez mais influenciadores. E aí, do ponto de vista de desenvolvimento, em uma das nossas reuniões, dado o leilão reverso, o Fábio falou, cara, dá para fazer um negócio bem legal, que é o AutoMatch. Como é que seria, Fábio? Acho que o nome já fala, né? Mas deixa eu falar aqui. É o seguinte, pelo leilão ali, o cara tem que postar e as pessoas têm que ficar interessadas, né? Tem que ler lá, o cara... Padaria, né? O cara tem uma padaria, o cara tem que ver lá o segmento, tudo, né? E com o AutoMatch, não, ele posta ali, o anunciante posta ali, e automaticamente ali pelo algoritmo, né? O algoritmo detecta as pessoas ali que tem o mesmo segmento, né? O mesmo estado, mesma cidade, tem o mesmo engajamento, né? Que o cara quer, e já faz o AutoMatch, automaticamente já faz um match nos dois ali, e os dois já ficam conectados, né? E já manda a proposta para o influenciador Exatamente. e fecha o negócio sem nenhum anunciante ter que retornar à plataforma. Retorna só para ver o resultado dentro do seu estabelecimento comercial, da sua loja e tudo mais. Então, a gente tem grandes passos aí pela frente. Eu acho que a questão do iOS, os influenciadores que querem entrar na plataforma, que tem iOS, se acalmem, mas ele vai sair, né, Fábio? A gente está com foco e o gás total nisso agora. A Duelo está ajudando muito nessa parte também, junto com o Fábio e o Vitor, para fazer o desenvolvimento desse aplicativo iOS, para a gente fazer o lançamento do iOS já com alguns embaixadores de algumas regiões. Então, você que quer participar aí como embaixador de alguma região do Brasil, que a gente esteja falando agora, entre em contato com a duela.ventures, lá tem o nosso contato também. E você que tem startup na área de comunicação e entretenimento e quer fazer do nosso portfólio, assim como a Get Influence me faz também, entre em contato conosco. Estamos procurando, né, João, startups nesse ramo. E, João, poderia falar também de alguns outros desafios aí para encerrar a nossa live, alguns desafios que a gente está procurando startups na área. Pois é, gente. Então, hoje foi um papo muito legal, porque a gente vem falando nos últimos papos de Aduela de mudança, né? De mudança, momento, cenário, macroeconômico, microeconômico, e a gente está trazendo na prática o que a gente faz quando muda o cenário. A gente aumenta o nível do jogo e tá gente boa perto, né? Então, a gente está olhando muito para desafios de comunicação e entretenimento. A gente está olhando agora para um desafio bacana que está ligado à galera de esportes, né? A gente quer essa galera perto, quer trazer a galera para perto. A gente entende que isso é um mercado extremamente promissor, né? É um mercado que a gente está se debruçando bastante, tem muita conexão e contato. E aqui na Duela é sobre isso, né? Abertura de mercado, acesso ao mercado, abertura de mercado, suporte de quem já está há bastante tempo na caminhada para conseguir ajudar com que essas startups se desenvolvam e cresçam, né? Para que a gente consiga trazer toda aquela abertura também de mercado, capital e crescimento exponencial ou somente sustentável, com escalabilidade diferenciada, né? Então, cada modelo que a gente já falou bastante sobre o tipo de startups aqui,
Mas o mais importante é que o empreendedor cresça bastante, usando tudo que a gente tem para oferecer aqui. E, cara, o mercado mudou. Vem mudar junto com a gente e aproveitar esse crescimento, né? Então, eu acho que é muito por aí. E, finalizando aqui, obrigado, João. E aí eu queria deixar aí o Fábio e o Vitor, quiserem deixar uma mensagem em nome da Influencer Me, fiquem à vontade. Vocês têm aí 1 minuto para falar com todos que estão assistindo e que irão assistir aqui no canal da Mirante, divulgando aqui a Get Influence Me como a primeira startup. Já estamos com 2, uma está em negociação, então já estamos indo para a terceira e vamos embora. Trabalhar junto com vocês para trazer cada vez mais acesso aos veículos, acesso ao mercado, ajudar com teste e provas de conceito. A gente está aqui para isso. E 1 minuto aí para vocês deixarem as considerações finais e fazer um jabazinho da Get Influence Me. Pessoal, já tem a descrição aqui, um link aqui embaixo, fica à vontade. A verdade é que muita gente está assistindo, às vezes tem seus 1.000, 2.000 seguidores e acha que não pode fazer dinheiro com isso. Mas essa pessoa está muito enganada. Um dos nossos objetivos, principalmente, é fazer essa pessoa que não monetiza seu Instagram ainda monetizar, né? Então, a partir dessa monetização, a pessoa vai entender que o poder de seguidor dela, apesar de ser pequeno em termos relativos, ela pode sim monetizar as redes sociais dela. E também dizer ao anunciante, o pequeno comerciante ali, da mercearia do seu Zé, que esse cara pode sim também aproveitar do marketing digital para aumentar as vendas dele, e justamente com o marketing de influência, e não precisa gastar muito também. Então, é uma conta que fecha, assim, ambos podem, com o aplicativo, conseguir ganhar. Então, é bem simples, na verdade, é só baixar o aplicativo, no caso da influencer, e na plataforma web, esse anunciante pode estar entrando também sem problema nenhum, e começar a monetizar de vez o Instagram e aumentar as vendas, no caso do anunciante. Fábio, dê suas considerações aí. O Fábio aqui é um comedor de código, gente. A gente gosta, apostou muito nesse time para estar junto com a gente, que acredita que esses moleques aqui têm tudo para aprender muito e ir muito mais longe. A minha basicamente que nem do Vitor, né? Mas puxando mais do lado aqui da Duela, a Duela ajudou bastante. A TV Mirante também ajudaram bastante ali em tudo, desde do começo, né? De quando lá do pitch, lá do começo, até hoje, ali das validações. Ele pega as pessoas e fala: ó, esse botão aqui tá mais ruim, tem como deixar todo dia. Eles mandam mensagem, meia-noite, 11 horas da noite, pedir para mudar as colorações de um ícone que fica lá no topo, lá que eu nem sabia o que fazia, e eles mandam mudar as cores, então é muito bom. Obrigadão, gente. A gente encerra por aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite. E o site da Duela.ventures e o site da Get Influencer Me, vocês vão encontrar na descrição ou nos comentários aqui embaixo. Aproveitem, você que é um influenciador com 3, 4, 5 mil seguidores, talvez seja uma oportunidade de você estar fazendo uma renda extra. E os anunciantes, aquelas de bairro que tem ali, que acham que não conseguem trazer mais vendas para o seu estabelecimento usando influenciadores, vamos mudar essa visão junto com a Get Influence Me. Obrigado, gente. Até mais. Até a próxima, João. Boa viagem aí. Valeu, galera. Estamos todos afastados, mas juntos ao mesmo tempo. Valeu, galera. Gente, demais. Foi o papo da Duela. Valeu.